Paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui deixar uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 21, e no versículo 5 em diante, que fala assim a palavra do Senhor. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras, fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quero pedir a você que compartilhe esta palavra para mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe para as pessoas, mais vidas, mais almas, que mais pessoas precisam ouvir esta palavra que será ministrada aqui para cada um de nós. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, o Senhor ele está nos falando sobre um lugar maravilhoso que o Senhor ele tem preparado para todos aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente, todos aqueles que são fiéis ao Senhor, que servem a Deus fielmente. Podemos ver aqui, meus irmãos, que no versículo 7 fala: Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer o quê? Aqueles que vencerem as provações, aqueles que vencerem as lutas, aqueles que vencerem as perseguições, as batalhas, as provações da vida. Você passa por luta, passa por provas. Mas todos aqueles que servem a Cristo verdadeiramente passam por tudo isso. Passam por lutas, passam por provas, passam por perseguições. Mas a palavra do Senhor fala aqui: quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer herdará a salvação eterna, a vida eterna. Vencer as provas, o céu é estreito, a porta é estreita. Só aqueles que vencerem até o fim, permanecerem fiéis até o fim, que herdará a vida eterna. Então, meus irmãos, como a palavra do Senhor aqui está nos falando, temos que vencer a nossa própria vontade, vencer, negar cada dia mais nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. O caminho é Jesus. O único caminho, meus irmãos, é Jesus. Então, se aproxime do Senhor. Só Ele pode dar da água da vida para você. Como fala aqui no versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus, Ele quer te dar dessa água, dessa fonte. Só Jesus é quem pode dar, somente Ele. Então, se aproxime do Senhor Jesus, se aproxime da presença do Senhor. Só o Senhor Jesus é quem pode nos salvar. Vemos aqui também, meus irmãos, no versículo 8. Esta palavra, meus irmãos, pode não ser uma palavra de flores, mas é uma palavra de salvação. Uma palavra que salva, que liberta. Por isso, meus irmãos, nós temos que pregar. Hoje nós não vemos mais pessoas pregando palavras como essa, mas temos que pregar, temos que falar a verdade. Aqui, meus irmãos, no versículo 8 fala assim: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores. Aqui, meus irmãos, começa a falar das pessoas que não herdarão o reino de Deus, né? Infelizmente, não é todos que vão ser salvos. O nosso desejo
O desejo de Deus é que todos fossem salvos, mas infelizmente não é todos que serão salvos. Terão aqueles que não vão aceitar o Senhor, infelizmente. Mesmo assim nós temos que pregar, nós temos que falar. E a palavra do Senhor fala, mas quanto aos tímidos. Aqui, meus irmãos, os tímidos está nos falando sobre aqueles que são covardes, aqueles que têm até vergonha de falar que é crente, de falar que serve a Cristo. Que os tímidos está falando sobre essas pessoas que têm vergonha de dizer que é crente para outra pessoa, aqueles que têm vergonha e têm medo e vergonha de pregar a palavra do Senhor, de falar de Jesus para uma pessoa. Tem pessoas que se envergonham de Deus, tem pessoas que se envergonham de Jesus e sentem vergonha de pregar a palavra do Senhor, de falar de Jesus para outra pessoa. Pessoas que são covardes e Deus não se agrada dos covardes. Devemos ser ousados, corajosos. Deus não se agrada daqueles que são covardes, que têm vergonha, medo de pregar a palavra do Senhor. Também está nos falando aqui e aos todos os tímidos e os incrédulos, aqueles que não crê. Temos que crer, meus irmãos. Se nós servimos a Cristo, não tem como nós não crer nele. Temos que crer. Aquele que serve a Cristo tem que crer na sua existência. Aquele que serve a Cristo tem que crer que Ele pode fazer, que Ele pode mudar a nossa história, a nossa vida. E aos abomináveis, aqueles que cometem abominações, e aos homicidas, aqueles que matam uma pessoa, tanto fisicamente quanto não é somente para nós cometermos homicídios. Não precisa só nós matarmos uma pessoa fisicamente, não. Mas só o fato de nós falarmos mal de uma pessoa, de falarmos palavras que atingem outra pessoa, e aquela pessoa se sinta atingida, se sinta triste com essas palavras que nós falamos, isso já é um homicídio, porque nós estamos matando aquela pessoa. Às vezes estamos até matando. Às vezes estamos matando até um sonho de uma pessoa, matando a esperança de alguém com as nossas palavras. Por isso, nós devemos tomar cuidado com o que sai de nossa boca, com o que sai dos nossos lábios. Tome cuidado com o que sai da tua boca. As palavras têm poder. A palavra tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado com o que sai da tua boca. Tome cuidado com o que você fala. Que aquilo que você fala para alguém pode estar matando aquela pessoa por dentro. Pode deixar aquela pessoa abalada, triste. Já vi casos de pessoas cometerem suicídio por causa de muitas pessoas que começam a falar coisas que não tem nada a ver da vida daquela pessoa, falando coisas que não tem nada a ver daquela pessoa, e muitos cometem até suicídio, tiram a própria vida por causa dessas palavras. Por isso devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Tome cuidado com o que você fala. Também os fornicadores, aqueles que cometem relações sexuais antes do casamento, pessoas que só no namoro já estão tendo relações sexuais, e Deus não se agrada. E aos feiticeiros, todos aqueles também que estão na macumbaria, na bruxaria, no feitiço, tudo isso Deus não se agrada, meus irmãos.
Se arrependa. Se arrependa disso que você tem feito. Busque o seu Jesus. Se aproxime da presença do Senhor. Só Jesus é quem pode salvar, libertar. Se Ele está te dando uma chance, ouça o que o Senhor está falando com você hoje. Se aproxime da presença do Senhor. Se aproxime de Jesus. Só o seu Jesus é quem pode salvar a tua vida, tua alma. Deixe essa vida que você está levando. Se aproxime da presença do Senhor. O Senhor está falando conosco hoje. O Senhor está falando com você hoje. Devemos se aproximar da presença do Senhor. Jesus está voltando. Também fala aqui dos idólatras. Todos aqueles que estão na idolatria. Tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus já é uma idolatria. Então, imagens de esculturas, devemos se arrepender disso. Só o Senhor Jesus é quem pode nos salvar, nos libertar, nos curar. Imagem de escultura não tem poder para salvar ninguém, não tem poder para libertar. Tome cuidado, tome cuidado. Se aproxime da presença do Senhor, se aproxime de Jesus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus, porque é a palavra do Senhor que está falando. Não é eu que estou falando, mas a palavra do Senhor é quem nos confronta. A palavra do Senhor é que está falando aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Aqueles que cometem idolatrias, adoram algo mais do que a Deus. Nossa adoração tem que ser somente ao Senhor, somente a Ele. Somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E também fala de todos os mentirosos, todos aqueles que mentem. Está falando aqui todos, meus irmãos. A palavra do Senhor não fala que é só alguns, mas todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Todos os mentirosos, porque o diabo é quem é o pai da mentira. Então, se você comete mentira, qualquer coisinha está mentindo, infelizmente, você está sendo filho do diabo, porque você está mentindo. Deus não se agrada da mentira, pois Deus está a verdade. Jesus é a verdade. Com Deus está a verdade. Deus não se agrada da mentira. Deus não tem parte com a mentira. Então, todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não importa se é mentirinha ou mentirona. Tudo é mentira. Deus não se agrada daqueles que mentem. Tem pessoas que têm prazer em mentir, em enganar. E Deus não se agrada disso. Olha o que fala aqui, ó. Todos esses que eu falei aqui agora. Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, e os homicídios, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não queira ir para aquele lugar. Não queira ir para o inferno. Tem pessoas que falam que aqui onde nós estamos, na terra, é como um inferno. Não é. Aqui na terra é uma maravilha, é maravilhoso. Não queira comparar a terra com este lugar, com o inferno. Não queira comparar. E não queira ir para lá. Não queira ir para esse lugar. Imagine aí um lago que arde com fogo e enxofre. Não é bom. Sendo queimado em todo instante, todo momento. Que é a segunda morte. A primeira morte é essa que nós morremos aqui. Nós estamos nessa terra e que nós morremos. E dependendo do que nós fizemos aqui nessa terra, se nós fizemos coisas que não agradam ao Senhor, nós iremos para esse lugar aqui, que arde com fogo e enxofre. E essa será a segunda morte. Que lá nós morremos eternamente. Então não queira ir para esse lugar, mas queira ir para o céu, queira ir para a salvação eterna. Não queira ir para o inferno,
mas queira ir para o céu. Que esse que busca ao Senhor tenha a vida eterna. A vida eterna. Então, busque ao Senhor Jesus, busque ao Senhor verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, e queira ir para o céu, queira ter a salvação eterna. Não queira ir para o inferno, mas queira ser salvo, queira ter a salvação eterna, buscando a presença do Senhor. Eu podia aqui falar palavras maravilhosas, pregar flores, mas é essa palavra que o Senhor tocou no meu coração para falar. Não estou aqui pregando essa palavra hoje para fazer medo a você, não, mas como um alerta, para que nós venhamos se aproximar mais da presença do Senhor, para que nós venhamos analisar as nossas obras, analisar o que é que nós temos feito para Deus e se aproximar cada dia mais da presença do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele quer que nós venhamos se aproximar dEle mais e mais. Amém? Então receba essa palavra nesse dia e peço que você compartilhe para mais pessoas, para mais vidas. Compartilhe com todos os seus contatos, compartilhe. Em nome de Jesus, compartilhe esta palavra que vinda de Deus, vinda do Espírito Santo para a tua vida. Tem mais almas que estão precisando ouvir esta palavra. Quando eu peço para compartilhar, meus irmãos, não é porque eu quero que mais pessoas venham e se inscrevam no canal, não é isso. Mas eu quero que... Não é porque eu não quero que tenha muitos inscritos, não é isso. Mas eu quero que as almas venham ser alcançadas, venham ouvir a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que as almas venham ser alcançadas para ouvirem, para ouvirem a palavra do Senhor, para serem tocadas, serem transformadas. O meu desejo era que muitas pessoas ouvissem esta palavra, mas infelizmente são poucas pessoas que ouvem. Por isso eu peço que você compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Deixe o seu like, comente. Tudo isso, meus irmãos, é importante que almas venham ouvir a palavra do Senhor e venham ser alcançadas. Amém? Então compartilhe com mais pessoas esta palavra. E que Deus abençoe sua vida. E a paz de Senhor Jesus a todos.